Meus amigos, voltamos aí então para comentar sobre o capítulo 67 do mangá de Boruto, dessa vez com a segunda parte aí do spoiler que a gente não comentou no vídeo anterior. Então basicamente esse segundo vídeo é para focar somente na situação do Boruto e do Momoshiki, a situação ali em que o Boruto estava à beira da morte, ali na beira do precipício, onde não sabíamos se ele iria dessa para uma melhor ou se ele acabaria retornando pro mundo dos vivos outra vez, né, já que ele tava ali com um buraco ali no peito, virou uma rosquinha ali, e não sabíamos o que iria acontecer. Então agora a gente já sabe, sabemos o caminho e vamos descobrir o que de fato aconteceu com o Boruto dentro desse capítulo. Lembrando que se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se possível, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e também as próximas lives. E bora lá conferir o material de hoje que tá muito foda. Muito bem então pessoal, começando essa segunda parte aqui dos spoilers do mangá de Boruto, a gente tem a parte em que é focado um pouquinho mais no Naruto, no Shikamaru e também no próprio Boruto. Já que a gente tem o Shikamaru ali sendo solto pelo Code, né, então ele vai ali em direção ao Naruto, chama ele pra saber o que tá acontecendo, e ele vai ali e pensa consigo mesmo, mas que merda que aconteceu com o Boruto, mano, que porra é essa que tá acontecendo? E aí então ele vai ali, coloca a mão no ombro do Naruto ali e tal, e daí ele fala assim, mano, você tá bem? Se controla, por favor, se controla. Aí o Naruto meio que, tipo, sem olhar pra ele assim de costas, tá ligado? Ele vai ali e fala assim, Shikamaru, mano, eu tô tendo um pesadelo. Eu realmente tô tendo um pesadelo? Isso aqui é um pesadelo que tá acontecendo? Não é possível que isso aqui tá acontecendo. E daí o Shikamaru pensa ali consigo mesmo, cara, ele tá muito abalado, ele desativou até o modo Senin, velho. Tá foda a situação pro cara. E daí ele vai ali e fala pra ele o seguinte, ó, eu sei que essa situação é difícil, mas, mano, a batalha ainda não acabou. O Code tá ali, o Kawaki tá lutando ali também. Então te recompõe, cara. Te recompõe porque é difícil, mas ainda não acabou. E daí o Naruto vai ali e começa a falar, tipo, automaticamente, né? Ele fala assim, ó. Não pode estar acontecendo, por favor, me diz que isso não é verdade, me diz que isso não tá acontecendo, me diz que isso não é real, que é um pesadelo e tal. Ele tá ali simplesmente em estado de choque, mano. Ele saiu fora de si, ele quebrou. Naruto quebrou ao meio, quebrou em dois ali, em uma situação que ele simplesmente não sabe o que fazer. Ele perdeu o filho dele tá morto ali nos braços dele, e simplesmente ele tá em estado de choque, ele não sabe como reagir, ele não sabe nem onde ele tá mais naquela situação. E aí ele continua ali olhando pro colo dele, né, e o Shikamaru continua chamando ele ali, o Shikamaru começa a gritar junto com ele, e aí o Shikamaru vai ali, explode ali com ele, chama o nome dele ali pra ver se ele reage, e aí ele explica que o Kawaki tá fora da curva, tá ligado? Ele vai ser um incômodo ali se eles deixarem o Code escapar. E daí ele fala que vai apoiar ele a tentar derrubar ele mais uma vez, só que tem que ser agora, tá ligado? E daí, tipo, o Naruto nem responde, ele fica ali travado olhando pro Boruto e o Shikamaru, tipo, não entende como ele vai chamar a atenção do cara, porque o cara tá em choque, tá ligado? Ele começa a gritar ali que é pra ele se recompor, que ele não é um Hokage idiota, e que isso que aconteceu com o Boruto foi algo que ele mesmo acabou escolhendo, tá ligado? A fim de proteger a todos eles. E agora, simplesmente não é hora pra ele entrar em estado de choque. Então ele vai ali e fala pra ele, um pai como você, tão desanimado e fraco, tá ligado? Não era pra ser assim. E aí depois que a luta contra o Code ali ela termina, com o Daemon aparecendo e tal, derrotando o Kawaki, como eu já comentei no vídeo anterior, o Shikamaru continua ali tentando aconselhar o Naruto, né, que ele tá visivelmente estressado, abalado ainda com a situação, e aí ele fala sobre a questão do Kawaki. O Kawaki nesse momento ele tá desacordado, ele tá jogado no chão ali, desacordado, o Code foi embora, ele não levou o Kawaki porque não tem como conter o Kawaki com o poder que ele tem agora, né? E aí o Naruto pergunta pra ele, o que você pensa em fazer com o Kawaki? E daí o Shikamaru responde, isso já não foi decidido? Ele matou um camarada aí com as próprias mãos, ele matou o Boruto há poucos minutos atrás. E mesmo se levar em conta a circunstância, ele fez isso aí sem, tipo, nenhuma hesitação, ele não teve remorso de matar o próprio irmão, tá ligado? Então quem dirá o que ele vai fazer com outros que vão contra os propósitos dele. E daí o Shikamaru responde, talvez o Kawaki tenha um pouquinho de razão, porque eles teriam que lidar com o poder do Momoshiki ali, mais cedo ou mais tarde. Porém, com o caso do Kawaki, eles não tem como lidar com ele, tá ligado? Ele é muito forte, é muito difícil de lidar com o Kawaki porque ele é mais forte do que todos eles ali presentes. E daí o Naruto fala assim, mesmo assim, quando você disse que era pra pensar sobre o que devemos fazer com o Kawaki, né? Ele fala que controlá-lo já é algo que eles não têm mais como fazer, né? Confirmando o que eu acabei de falar pra vocês, que não tem como eles conter o Kawaki, ou prender ele, ou qualquer outra coisa do tipo. Então eles têm que meio que adentrar o psicológico dele ali pra ele se manter sob controle, já que na base da força bruta não tem como conter o Kawaki atualmente. Daí o Naruto ainda pergunta se ele pretende, sei lá, levar o Kawaki pra algum outro lugar, e daí o Shikamaru diz assim, não é isso que eu quis dizer, a gente tem que manter
a reputação ali com as outras vilas e tal, não podendo simplesmente abandonar a responsabilidade em cima do Kawaki. Então, essa seria a razão pela qual eles têm que descobrir ali o que eles têm que fazer daqui pra frente. Até o momento eles ainda estão meio perdidos quanto a isso. E daí o Shikamaru ainda frisa ali que, tipo, o Kawaki ele já não é muito bem visto dentro da vila, e agora, sabendo que o Boruto morreu, isso acabaria ficando ainda pior pra ele. Daí o Naruto vai ali, pensa um pouquinho e fala o seguinte: pô, mas ele é o irmão do Boruto, tá ligado? Ele é como uma família pra nós também. Então, não importa o que aconteça ou o que alguém diga, eu vou ficar do lado dele, tá ligado? Eu vou estar de pé aqui pra apoiá-lo. Daí o Shikamaru, tipo, mano, é sério que tu sente isso mesmo, Naruto? Mano, você tá louco? Por acaso? Você disse que o Kawaki é um membro da sua família agora, então do fundo do seu coração você acha realmente isso? Mesmo com ele matando o teu filho na tua frente? E daí o Naruto só fala assim: mano, para que eu tô meio perdido aqui. Daí o Shikamaru vai ali e fala: mano, ele matou o teu filho. Você não tá percebendo a situação? E daí o Naruto começa a gritar com ele de volta ali, mano. Começa a gritar ali e fala que ele disse pra parar, ó. Parou, mano, chega. E aí de repente ali do nada, mano, do nada, assim, ó, do nada. Parece a mãozinha do Boruto assim e dá um toquinho assim no peito do Naruto assim, ó. E fala: quem que foi morto, mano? Daí o Naruto já abre os olhos ali e, mano, trava completamente, já começa a chorar. Totalmente, velho, totalmente. O cara desaba ali em lágrimas em cima do Boruto. E daí o Shikamaru se pergunta ali: mano, o que tá acontecendo? O Boruto vai sentando ali, o ferimento no peito dele já tava fechado e tal, ele tava voltando. Tava tossindo um pouco ali e tal, mas tava voltando ao normal. E daí o Naruto, tipo, também não acredita ali no que aconteceu, continua chorando e tal, abraça ele ali. E daí o Shikamaru, tipo, não acredita, tá ligado? Eles não acreditam, o Naruto não acredita e o Boruto nem sabe o que aconteceu até o momento. Enfim, depois dessa cena, o tempo meio que congela ali, tá ligado? E o Momoshiki aparece de frente pro Boruto. Daí o Boruto pergunta pra ele: mano, o que tá acontecendo? E daí o Momoshiki falou assim: cara, se eu perder o meu receptáculo, a minha alma vai desaparecer completamente na hora. Exatamente como aconteceu com o Ishiki há poucos capítulos atrás. E daí ele fala ali que o receptáculo ele serve simultaneamente como um vaso, né? Tanto pra alma dele quanto como âncora que vai reviver ele no futuro. Então ele fala ali: mano, se eu perder o meu receptáculo, eu vou desaparecer pra sempre. Então eu tive que tomar uma decisão aqui pelo meu próprio bem, tá ligado? Foi uma decisão egoísta do próprio Momoshiki e não necessariamente dele junto com o Boruto. Daí o Boruto coloca a mão no peito ali e tal, percebe que a ferida foi fechada, e daí ele pergunta como que ele fez aquilo. Aí o Momoshiki vai ali e responde o seguinte, ó: uma parte do seu coração e do seu pulmão foram totalmente destruídos ali, né, com o ataque do Kawaki. E além disso, você perdeu um volume enorme de sangue, então naturalmente você iria morrer. Isso se eu tivesse deixado você desse jeito. Aí voltando ali em uma cena de flashback, né, o Shikamaru ali pergunta se o Naruto tá bem, e daí o Momoshiki aparece de novo ali atrás deles e tal, naquele momento ali que eles estão discutindo, estão gritando ali um com o outro. E aí o Momoshiki ativa ali o Byakugan e estende a palma da mão direita dele ali. Chega a aparecer até o Rinnegan ali, da mão direita dele, apontando pro Boruto e tal. E aí o que deu a entender é que o Momoshiki ele muda ali um pouco o padrão do karma, né, jogando um pouco da parte do karma ali pra cima do peito do Boruto, onde tinha sido destruído, e o karma acaba se expandindo ali e direcionando a cura diretamente no ferimento do peito dele, fechando o ferimento logo em seguida. Daí saindo desse flashback aí, ele fala assim, ó: eu revivi um bastardo como você, né, usando uma porção do karma. E daí o Boruto pergunta assim: como? Com karma? Como assim? E daí o Momoshiki fala pra ele, ó: como você já sabe, o karma é feito de todos os meus componentes que foram compactados e também digitalizados ali durante a gravação. Comentando ali que os dados dele foram descomprimidos e integrados ao corpo dele, e no ponto atual que estava, estaria ali em cerca de 82% completo. E se os 18% ali que continuasse extraindo tivesse sido completamente descompactado, o Momoshiki teria simplesmente revivido e alcançado o objetivo dele. Finalmente, né, sobrescrevendo ali o corpo do Boruto, a identidade, o DNA do Boruto ali, e revivendo em cima do receptáculo. Então ele comenta ali que realmente isso daí que ele fez foi frustrante pra ele, porque, velho, se o Boruto morresse, o Momoshiki acabaria morrendo junto. Então, como uma medida desesperada, ele simplesmente teve que utilizar os 18% restante ali que faltava extrair no corpo do Boruto pra pegar e curar ele, porque senão os dois morreriam e o Momoshiki acabaria sendo apagado da existência também. E aí ele comenta que ele criou um novo tecido ali para substituir o que o Boruto tinha perdido, ou seja, os 18% que ele utilizou ali para recompor o Boruto eram Otsutsuki. Então, o Momoshiki ele não é capaz de reviver, só que o Boruto acabou se tornando 100% Otsutsuki, sacrificando assim a reencarnação do Momoshiki em cima do corpo do Boruto. Essa foi a situação ali que o Kishimoto escolheu para basicamente trazer ali o Momoshiki de volta
mas sem renascer ele, tá ligado? Fazer com que ele se mantenha, o karma não seja mais descompactado e o Boruto continue vivo e o Momoshiki nunca mais venha a renascer, pelo menos não em cima do Boruto. Aí o Boruto vai ali e responde: ah, eu entendo, nesse caso eu venci, era pra eu morrer e eu estava preparado pra isso. Então eu acabei te impedindo de reencarnar, então eu venci. Daí o Momoshiki vai ali e fala pra ele: mano, não seja convencido, seu pirralho. Eu especialmente me esforcei pra não ter essa conversa com você, então eu poderia simplesmente não ter te avisado. Mas agora eu tô aqui. Daí o Boruto fica meio perdido ali com a situação, mas o Momoshiki ainda quer falar mais uma coisa com ele. Aí o Momoshiki fala ali, ó, apesar de ter sido convertido, ainda foi feito algo que se originou de dados Otsutsuki. Isso não muda o fato de que os dados que tu tem agora são 100% de um Otsutsuki extremamente puro. Você é autêntico, significando que agora ele é um sacrifício perfeito pro Code. O Code pode simplesmente realizar o plano do Jubi ali junto com o sacrifício do Boruto, e provavelmente o Code já sabe disso, então por isso que o Momoshiki abriu aí essa conexão com ele pra simplesmente avisar: cara, você já tá pronto, o Code pode te pegar a qualquer momento e executar o plano dele, é pra isso que eu tô aqui agora. E daí o Boruto vai ali e fala que entende, né, ele tá tentando dizer que seria meio estranho se ele fosse usado como sacrifício e tal, né, e daí o Momoshiki pega e fala pra ele: ó, você tá muito despreocupado com a situação, mas tenha em mente que, tipo, uma ressurreição como aconteceu agora nunca mais vai acontecer. Então, quando tu morrer, tu realmente vai morrer, tá ligado? Tu realmente vai de base e não volta mais. Aí o Boruto fica sem palavras e ele vai ali e pergunta pro Momoshiki uma questão que tinha sido feita há cerca de 4 anos e meio atrás dentro do mangá, que era lá no capítulo 10, durante o final do arco do filme. Aí o Boruto pergunta pro Momoshiki ali o seguinte: cara, você tinha me dito uma coisa antes, eu me lembro que você tinha me dito uma coisa antes. Daí aparece o flashback ali do Momoshiki falando com ele, onde o Momoshiki fala o seguinte: esses seus olhos azuis acabarão por tirar tudo de você. E daí o Boruto fala: eu morri uma vez, e você disse que tudo seria tirado de mim. Então era com essa situação que você estava se referindo? E aí o Momoshiki começa a rir ali e fala o seguinte: mano, sobre isso, tu tá errado, eu não tava me referindo a essa situação. Aí ele continua rindo ali e tal, e daí ele fala assim, ó: por que isso aconteceu com você? Nem eu sei por que isso aconteceu, mas você aprenderá eventualmente o porquê. Por que isso acontecerá em breve. Você é um pirralho que vale a pena visitar depois de tudo. E daí ele fica ali rindo da situação, não dando a entender ainda o que de fato o Momoshiki quer dizer com aquilo. Aí o Boruto olha pro Momoshiki, tá um pouquinho mais assustado do que antes, e o Momoshiki vai embora, tá ligado? E basicamente esse é o ponto entre Boruto e Momoshiki nesse capítulo. Momoshiki conseguiu reviver o Boruto e impedir que ele morresse, ao mesmo tempo em que o karma foi travado ali e o Boruto se tornou 100% Otsutsuki. Então agora temos gancho pro Code executar o plano dele, pro Boruto não se preocupar mais com o Momoshiki, pelo menos não de reviver, né, porque o Momoshiki talvez ainda possa se manifestar em cima do corpo dele, mas é basicamente isso, pessoal. Esse é o segundo ponto aqui do spoiler, referente ao Boruto e como o Momoshiki conseguiu reviver ele. Agora eu quero saber de vocês, vocês curtiram a forma como o Kishimoto conseguiu fazer a execução desse roteiro? Vocês acham que foi uma situação extremamente menos arriscada? Porque o Kishimoto realmente ele arriscou muito pouco nesse capítulo. Tinham outros cenários, mas ele optou por um mais simples, em que era um clichê tradicional, né? Então, quero saber de vocês. Curtiram, não curtiram? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!